sofrem muito no Brasil de ansiedade? Olha, hoje no nosso país, cerca de 9,3% da população brasileira sofre de ansiedade. Um índice muito grande, cerca de 18 milhões de pessoas sofrem com ansiedade no Brasil. Um índice muito grande. A ansiedade ela tem se tornado o principal alvo, né, dos problemas emocionais. Fala, gente abençoada, tudo bem com vocês? Estamos começando o nosso podcast Jornada do Interior. É uma honra ter vocês conosco nessa nova jornada. Você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe essa mensagem no máximo com 3 amigos seus no grupo, também compartilhe. Estamos hoje com um cara extraordinário, um cara que vai falar sobre ansiedade, Rodrigo Monteiro. Ele é terapeuta cristão e psicanalista. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito boa noite a todos, boa noite, José. Boa noite a vocês, pessoal que nos acompanham aí. Para mim é motivo de muita honra estar aqui para falar sobre ansiedade, para falar sobre saúde emocional. Um assunto que é bem relevante nos dias de hoje, né? A gente consegue perceber o tanto que a ansiedade, o tanto que as doenças emocionais estão crescendo no mundo e no nosso, inclusive no nosso país, né, José? Isso é muito grande. Para mim é uma honra estar aqui. Muito obrigado por essa oportunidade. A honra é nossa. Rodrigo, as pessoas sofrem muito no Brasil de ansiedade? Olha, hoje no nosso país, cerca de 9,3% da população brasileira sofre de ansiedade. Um índice muito grande, cerca de 18 milhões de pessoas sofrem com ansiedade no Brasil. Um índice muito grande. A ansiedade ela tem se tornado o principal alvo, né, dos problemas emocionais. Porque a pessoa que está ansiosa, ela vive sem paciência, ela não dorme, ela não se alimenta direito, ou ela se alimenta demais, exageradamente. Então a ansiedade é um mal do século, é um dos maus do século, né? E do tempo que a gente, desse tempo agora que a gente está vivendo. E no mundo, para você ter noção, no mundo 300 milhões de pessoas sofrem de ansiedade ou de algum problema relacionado às emoções. Então é muito grande o número, um índice muito grande, né, de pessoas que sofrem com ansiedade no mundo e no nosso, inclusive no nosso país. E o nosso país ele está lá no topo dos países que mais sofrem com problemas emocionais, relativamente incluindo a ansiedade. Meu amigo, quais são os tipos de ansiedade? Olha, existem vários tipos de ansiedade, né? Eu separei alguns para poder estar comentando aqui com você, para o pessoal que está em casa aí nos acompanhando. Existem esses que eu vou citar aqui são alguns dos tipos mais conhecidos, né, para quem estudou, para quem sofre, né, para quem é formado, para quem é psiquiatra, para quem é psicanalista, terapeuta, para quem exerce a profissão dentro da área da saúde mental, conhece. E para as pessoas também que têm curiosidade, que está com curiosidade de aprender, né. Bom, existe o transtorno de ansiedade generalizado, existe o transtorno obsessivo compulsivo, existe o transtorno de pânico, existe a esquizofrenia. Então tem vários tipos de transtornos, né? Agora relacionado à ansiedade tem esse transtorno de ansiedade generalizado, que é o TAG, transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, o transtorno de pânico, né? Tem a esquizofrenia, entre outros tipos de ansiedade, né? Dentro desse quadro aí, de tipos de ansiedade. E quais são os sintomas de ansiedade? Boca seca, tremores, insônia, né? Dor de barriga, náuseas, né? Esses são um dos sintomas mais conhecidos. Tremores, né, como eu já citei aqui agora, esses são os sintomas assim, mais conhecidos. E isso lembrando que depende muito de pessoa para pessoa, de organismo para organismo, porque cada pessoa
ela sente de uma maneira. Cada pessoa sente de um jeito os sintomas da ansiedade. Esses são os principais: boca seca, tremores, insônia, náuseas, né? Esses são um dos sintomas assim mais conhecidos aí dentro dos sintomas da ansiedade. Existem muitos sintomas de ansiedade, como eu disse, mas depende de pessoa para pessoa. Cada um vai sentir de uma maneira mais forte, mais leve, e assim. Como você lida com a sobrecarga de informações recebidas diariamente? Olha, nós estamos vivendo um tempo muito assim, corrido. As pessoas estão muito no automático hoje, José. Não sei se você já conseguiu perceber. As pessoas chegam em casa cansadas, tomam um banho, jantam e já deitam para dormir ou ficam um pouco na internet. Muitas dessas pessoas ficam a maioria do tempo na internet. Então nós estamos muito no automático. Muito no automático. Para você ver, vou compartilhar algo aqui. Esses dias eu desci do meu carro e eu esqueci a chave. De tanto que nós estamos no automático. Eu esqueci a chave, esqueci de trancar o carro e esqueci a chave. Então, assim, isso, nós não estamos sujeitos a fugir dessas coisas. Todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Mas o principal para viver nesse cotidiano, essa pergunta que você me fez, é ter uma vida organizada. Né? Se eu tenho uma vida organizada, se eu sou organizado desde a hora que eu me levanto, se eu tenho tempo para Deus, se eu tenho tempo para ler um livro, se eu tenho tempo para arrumar o meu quarto, se eu tenho uma planilha, uma agenda onde eu anoto o que eu vou fazer no meu dia, onde eu me programo, eu consigo lidar com esse turbilhão de coisas. Porque se eu consigo administrar o meu tempo desde a hora que eu acordo, propriamente o meu dia será abençoado. Então eu vou conseguir executar as minhas atividades. Lógico que eu vou ter as adversidades decorrentes durante esse dia, mas eu vou conseguir aí ter um dia mais saudável de trabalho. Né? Tem como vencer a ansiedade? Sim, é possível vencer a ansiedade. É possível. Para você que está nos acompanhando aí, para vocês que nos acompanham, existem sim ferramentas, tratamentos e mudança de vida, mudança de mente, para que a gente possa vencer a ansiedade. Né? Primeiro, né, como eu disse na pergunta anterior, quando eu relatei na pergunta anterior, a primeira coisa a se fazer é criar o hábito de ser organizado. Segundo, muito importante sono. Nós precisamos dormir, descansar. O cérebro precisa de descanso. Depois de um longo dia de trabalho estressante, cansativo, nós precisamos de uma noite de descanso. No mínimo 8 horas de descanso. Todos os dias, todas as noites, nós precisamos descansar. O nosso cérebro ele precisa descansar. Entendi. A gente precisa de descanso. Então, vida organizada, noites de descanso, um bom sono, diminuir o tempo das redes sociais, não ficar muito tempo nas redes sociais, boa alimentação, de preferência tirar a cafeína do cardápio. Porque a pessoa que está ansiosa, ela vive sem paciência, ela não dorme, ela não se alimenta direito, ou ela se alimenta demais, exageradamente. Então a ansiedade é um mal do céu. Pessoal, eu separei um versículo aqui que diz, em 1 Pedro 5:7, que diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Palavra gloriosa. As Escrituras nos ensinam, né? Para quem acredita em Deus, a Bíblia é um manual perfeito para termos uma vida perfeita aqui na Terra. Para quem acredita em Deus, em Jesus, para quem tem a sua religião também. Mas a palavra nos instrui, né? As Escrituras, a Bíblia Sagrada nos instrui. E ela tem nos dado muitas provas nesses últimos dias agora que temos vivido, do quanto tudo que está escrito nela é verdadeiro, é poderoso e é sobrenatural. Não precisamos estar ansiosos, como diz aí. Não precisamos estar ansiosos. Por que estamos ansiosos? Por que estamos com tanto medo, sentimos tanto medo, tantas preocupações? Nós temos um exemplo tão lindo. Deus ele poderia ter feito a terra, os céus, todas as coisas para quem acredita dessa maneira. Tem pessoas que não acreditam nisso. Ele poderia ter feito tudo num dia só. Mas ele deixou, ele sendo Deus, o Todo-Poderoso, ele deixou o exemplo para nós. Que não precisa fazer tudo no mesmo dia. Que não precisamos ter pressa. O ministério de Jesus começou aos 33 anos de idade. Se entregou numa cruz
por amor de mim, eu sei de tantos, de todos nós. Então Deus nos deu exemplo de que não precisamos estar ansiosos nem preocupados. Ele é o dono do tempo, todas as coisas estão no controle das mãos dele. Porque dele, e por ele, para ele, são todas as coisas. Amém. Não precisamos estar ansiosos. Esse aqui foi mais um podcast de Jornada Interior. Pessoal, muito obrigado aí pela participação, pelo convite. E para você que sofre de ansiedade, para você que tem vivido dias difíceis, eu quero dizer para você, não desista, porque enquanto há vida, há esperança. Rodrigo, muito obrigado pela tua participação. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine os seus passos. Amém, meu amigo. Amém? Essa aqui foi mais um podcast de Jornada Interior. Até a próxima.